Senhoras, senhores, sejam bem-vindos à sessão de terapia com o psicanalista Homero Robert. A dificuldade, boa noite a todos que estão chegando, a dificuldade de lidar com pessoas que têm problemas emocionais é porque muitas vezes nós não podemos atender, as exigências, a demanda de algumas ilações mentais negativas. Boa noite a todos, obrigado a aqueles que estão dando um like, muito obrigado. Então, essas ilações negativas, essas disrupturas morais, essas dificuldades de convívio levam muitas vezes a pessoa a uma dificuldade inerente a tentar entender o que há por trás de um enigma, de um estigma, de uma dor emocional. A dor emocional, ela se instala através de um conflito psíquico. Esse conflito psíquico, nós como psicanalistas espiritualistas, não podemos fechar os olhos para entender que existe o conflito psíquico de ordem espiritual também, Obrigado você que está dando um like para não deixar a live cair. Muito obrigado de coração. Então, algumas disputas emocionais, elas geram as vibrações que se tornam confusas. Obrigado, queridos, gratidão. Se tornam confusas. Então, muitas vezes o indivíduo com a roupagem do problema pode estar na família, pode estar na sociedade, pode estar no meio ao qual estamos inseridos. Se ele anula em nós a consciência do bem, a consciência da espiritualidade, a consciência do amor, subsequentemente ele nos faz esquecer o bem e isso se torna um perigo para nós, Então assim, nós não podemos afastar a civilidade para não gerar um mal-estar na família, no dia a dia, na sociedade. Então, é importante atender ao chamado de que nem sempre o convívio é confortável. Nem sempre o convívio é algo reacionário, às vezes é reativo, às vezes é disruptivo, mas ele é necessário em muitos casos, necessário como uma abordagem econômica das nossas forças mentais, e necessário como um paliativo de consciência de que pessoas dependem de nós, pessoas necessitam do nosso amparo, e muitas vezes as pessoas estão dentro de um aspecto emocional fechado, recluso dentro de suas notórias forças anímicas, Então, o problema de se afastar da civilidade, obrigado a todos que estão chegando, é o ego primitivo, é o ego que se esquece da sua espiritualização. É o ego que se esquece do amor, se esquece do altruísmo, se esquece da sua condição maior, de respeito à vida, de respeito aos sentimentos alheios, às emoções. E daí nós entramos num campo que Freud chama
da sexualidade. Então, há um contexto de que não se pode reprimir a sexualidade, mas a nossa experiência clínica no século XXI, que nós estamos agora, os problemas da sexualidade no mundo de hoje são muito mais propensos ao perigo do que era realmente na época vitoriana, há 200 anos atrás, há quase 2 séculos atrás. Final do século XIX e agora início do século XXI. Então, trabalhadores do bem, digamos assim, tem cerca de 1.000, 2.000, 100.000, 200.000 seguidores. Propagadores da mídia sensual, digamos assim, passa da casa dos milhões. Isso demonstra a fragilidade com que o nosso ser está lidando com os mecanismos de defesa, está lidando com as dificuldades de convívio, está lidando com os medos atávicos, da essência. Às vezes a nossa sensibilidade nos leva a adoecimento subsequente por causa de um psiquismo encharcado pelo vício, pela dor emocional, pelo medo congênito, que é o medo de família, o medo de estar, o medo de situação. Então, é melhor, talvez, reprimir a sexualidade e sublimá-la do que se aventurar em perigos, quais sejam a consciência lesada, a traição, as doenças venéreas, o vício, a pornografia digital. Isso está muito forte nos dias de hoje e muito perigoso também. Nós precisamos entender que a sociedade demanda reaver, a palavra do Cristo, as noções do Sermão do Monte, do Evangelho no lar, da família reunida à mesa, da oração antes do alimento. Eram circunstâncias talvez ignoradas em recente passado, tidas como ultrapassadas, mas hoje é o fôlego que pode salvar muitas vidas e pode redirecionar o eu, o ego humano, a uma situação espiritual mais humana, mais volátil e mais adequada a uma proposta de um mundo mais humano, sem guerras, sem conflitos existenciais tão grandes, Esses conflitos existenciais transformam o ser num ser sensível, instável, cria neuroses obsessivas e comumente dentro do próprio lar permanece sem paz, como se o íntimo estivesse numa guerra. São os chamados triângulos amorosos entre o sofrível, o gerador de psicose suportável e a fantasia narcísica, a fantasia de querer preencher a ansiedade, o medo, a depressão com coisas virtuais negativas e anestésicas emocionais, Então eu deixo uma pergunta aqui para você que está me assistindo para refletir. Como você se sente quando fala dos seus problemas para alguém que não dá a mínima bola? Ou quando precisa sobreviver com a ajuda de alguém perverso? Ou quando o exibicionismo se forma através de um narcisismo virtual? O que é o narcisismo virtual? O narcisismo virtual é o que nós estamos vendo na sociedade atual, É uma persona, uma máscara para fotos, para postagens, a postagem de um prato sofisticado, a postagem de uma mesa alta, de um carro importado,
de uma situação econômica muito grande, muito estável, de sucesso, de fama, de poder, de visita a lugares clássicos como Roma, Paris, Londres, a cidade sem conflitos, né? Ou passeios em parques turísticos dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, e quando se negligencia, às vezes, o carinho, o afeto a quem está perto. Muitas vezes o excessivo apego à imagem virtual diminui, né, o valor que se tem às pessoas à nossa volta, as pessoas morais. Então isso gera uma ruptura dos valores ancestrais. E isso se faz sentir nos nossos sonhos. Sonhos agitados, sonhos de angústia, sonhos de medo. Obrigado, vocês estão participando da live, deixando seus nomes, obrigado. Então assim, o exibicionismo de um narcisismo virtual é a projeção de um ego em redes sociais, né, que acaba não conseguindo encontrar paz interior e saúde mental psíquica pelo fato de que teme a realidade e teme estar diante a própria projeção, a própria sombra, né? Como você vê, por exemplo, o seu amigo que assume um papel de adversário moral e te faz esquecer da vida espiritual, te levando a um excesso de vida física, com uma sombra psicológica, com uma falta de noção do que é o tátil, do que é o ridículo, ou então como uma espécie de conflito, onde altera o caráter e diminui a força do ego, né? Quando se altera o caráter e diminui a força do ego, nós acabamos dividindo as nossas essências em capacitações menos favoráveis, né? São as chamadas hipnoses estereotipadas ou psicoses afetivas, que são fantasias emocionais que não nos levam à compreensão da essência e da nossa necessidade de amor ao próximo, de amor à vida, né? Se nós não amamos as pessoas como Cristo ensinou a amar o teu próximo como a si mesmo, nós vamos continuar achando que a religião é uma neurose coletiva ou um desamparo infantil, e não é. A vida me mostrou a muitas pessoas a importância de pessoas se unirem para orar, a importância das pessoas acreditarem em algo, respeitar a religiosidade da família, da pessoa amada, a importância de desejar o bem sem olhar a quem, né? A importância de conseguir lembrar do espiritual quando estiver numa mesa almoçando com as pessoas, ou quando estiver num ambiente social recreativo, sabe? A importância de lembrar de Deus quando se está feliz, assim quando se está triste, pedir a nossa cura quando a gente adoece e agradecer por cada melhora a cada dia, né? Então aí está o grande ponto. Você não pode anular o seu mecanismo espiritual, porque senão você deixa de viver a intensidade do brilho emocional que há no íntimo. A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, sim, mas ter também o gostinho de fazer planos, né? Mesmo que esses planos não sejam estáveis, mesmo que esses planos não sejam
visíveis ao olho nu, né? Mas é importante fazer planos, é importante amar as pessoas como elas são, né? É importante viver a vida com alegria, né? Quando se vive por amor. Obrigado, Silvana, querido, obrigado. É importante redirecionar os nossos sentimentos para que não haja um grito abafado de cólera, para que não haja uma ansiedade crônica, né? Então, com isso, a gente faz lembrar o bem e o mal que existe em torno de nós. Certa feita, um paciente me perguntou como posso lidar diretamente com uma pessoa padecente de problemas mentais. Eu amo essa pessoa, o paciente me falou, mas é difícil às vezes tolerar algumas coisas. Bom, daí nós falamos o seguinte: você não pode deixar de ver a pessoa como ela é, né? Enxergar a pessoa como ela é, sem fantasias, sem falsas promessas, porque a mente da verdade, ela nos possibilita saber lidar com um lado bom e um lado ruim da pessoa. Agora, se a gente fantasia, não, a pessoa não é autista, a pessoa não é esquizofrênica, a pessoa não é depressiva, é coisa da cabeça, você negligencia os sintomas que a pessoa apresenta e acaba cobrando mais da pessoa do que ela pode dar. Esse é o grande erro, né? Esse seria o grande equívoco. A gente não pode cobrar do outro aquilo que o outro não pode dar. Obrigado você que está dando um like para a live permanecer no ar. Muito obrigado. A gente não pode cobrar do outro aquilo que o outro não pode dar. Então, quando a gente começa a entender as limitações do outro, as suas suscetibilidades, as suas dificuldades, o nosso tratamento é um tratamento óptico, é um tratamento visível, é um tratamento clínico, é um tratamento familiar. Com isso você vai tolerar coisas que não tolerava, você vai passar a entender coisas que negligenciava, você vai passar a sentir melhor o que deixava de lado, né? E isso diminui a revolta. Diminui a revolta. Isso dá uma melhor condutibilidade emocional, né? Isso é um controle das emoções fugídias e um melhor apreço a não cobrar do outro o que o outro não pode nos dar, a não exigir recompensa aonde não se deve explorar ninguém, né? E a não mergulhar em desespero onde pede apoio, carinho e serenidade. Então, para concluirmos a sessão de terapia de hoje, nós vamos dizer o seguinte: o melhor anseio é sempre a felicidade, né? E a felicidade, ela vem de uma análise sintética do meio que nós vivemos, né? Tem que ser justo. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Aqui eu consigo, aqui eu não consigo. Seja justo consigo mesmo, né? Eu tenho forças até determinada área, o que eu não tenho, não faço. Deus, que é Pai, que é bondoso, Jesus, que é Mestre, que é Irmão Maior, que é o grande terapeuta das almas, nos pede aquilo que a gente pode dar. Ele não pede aquilo que está além das nossas forças, né? Você não precisa bater metas, você precisa apenas ser autêntico, ser justo, ser leal, ser caridoso, ser humano, né? Olhar para dentro, dizia nobre Jung, né? É enxergar, e olhar para fora é o sonho, né? Então, se enxergar, se visualizar, se compreender, né? E nós vamos concluir com uma frase de Sigmund Freud que dizia: não existe uma pessoa mais segura do que aquela que tem certeza de que é amada. Então o amor
ele pode vir através de um filho, através de um irmão, através de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, de um animalzinho doméstico. De onde vier o amor, aceite, retribua, seja bondoso com esse amor, seja cauteloso com esse amor, seja tolerante com as imperfeições desse amor. E com isso você vai conseguir estabilizar muitas dores psicossomáticas da sua vida e ter um nexo de que Deus está cuidando de nós, está gerenciando a nossa fragilidade, está enviando o remédio que a gente precisa, está enviando o amor que a gente precisa, o alimento que a gente precisa. É reconhecer que a gente tem tudo o que a gente precisa e merece no exato momento, nem mais nem menos. Essa consciência ativa do que nós somos, do que nós temos e que nós precisamos nos tornar, alivia a vida, suaviza os problemas e ameniza a carga do coração. Obrigado de coração, Mero Robert, psicanalista. Um abraço carinhoso para todos nós. Obrigado, queridos. Com Deus. Se Deus quiser, a sessão de terapia vai estar disponível ainda hoje no canal para você ver, anotar apontamentos e deixar sugestões a próximas terapias gratuitas e coletivas. Obrigado de coração. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos. Obrigado.